Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook, pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, que é o canal que eu peço a gentileza que você se inscreva neste canal, para que você receba as mensagens que nós deixamos ali, que você possa compartilhar com as pessoas que você ama, que você conhece, que necessitam de uma mensagem de Deus, de uma orientação espiritual centrada na Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Se inscreva no canal Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, compartilhe a mensagem, comente, dê o seu like, porque assim o YouTube compreende que a mensagem é relevante e ele também compartilha a mensagem para outras pessoas, para que a palavra de Deus possa chegar mais longe, possa alcançar mais e mais daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Esta semana estamos num momento muito especial do cristianismo para todo cristão, para todo aquele que reconhece a autoridade de Jesus Cristo, para todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Entende o sacrifício da cruz, entende o perdão dos pecados, entende a morte, a ressurreição que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Este é um momento muito especial em que nós temos que refletir a respeito da nossa vida, da nossa postura de relacionamento cristão com Deus, com a pessoa de Jesus Cristo. Afinal de contas, não existe cristianismo sem Cristo. E o cristianismo não é apenas um discurso, não é o falar bem, não é ter uma boa dialética, uma boa apresentação, ter uma boa voz, uma voz impactante, uma voz imponente, não é ter um discurso que venha convencer pela palavra humana. Cristianismo é uma experiência de vida, é uma transformação espiritual pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ser cristão é praticar a vida de Jesus Cristo em nós mesmos. É manter Jesus Cristo vivo em nós, através de nós, assim como o apóstolo Paulo nos diz: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. As pessoas têm observado Jesus Cristo através da sua vida? Você tem visto Jesus Cristo através de você, através do seu trato com as outras pessoas, através do seu trato familiar, através das suas relações sociais, da sua relação com a vida, com o mundo, com o amor? O tema da Semana Santa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o amor vive. Porque, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 8, ele diz: o amor jamais acaba, o amor jamais morre. O apóstolo João também escreve na sua carta que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é eterno e o amor é eterno. Não é aquele amor romântico, poético, como escreveu Vinícius de Moraes, que seja eterno posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. O amor de Deus é eterno, porque Deus é eterno em seu poder, em sua glória, em suas ações, em seus cuidados, na sua expressão de presença, na sua criação. Deus nos fez para que nós sejamos eternos ao lado dele. Nós não somos eternos em nós mesmos, mas através do poder de Deus atuando em nós pelo Espírito Santo, nós teremos a eternidade restaurada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz,
porque ele venceu a morte, porque nele não havia pecado. Por isso, o amor vive. O amor vive na nossa mente, no nosso coração. O amor vive nos altos céus. O amor vive presente aqui na terra conosco. O amor vive através do abraço, do carinho, da palavra, do aconchego. O amor vive através do olhar, do sorriso, da atenção que nós prestamos a outra pessoa. O amor de Cristo em nós é o que realmente nos faz cristão. Jesus Cristo, ele colocou que nisto nós devemos ser conhecidos que somos seus discípulos, se tivermos amor uns pelos outros. É nisto que nós devemos ser conhecidos. Nós não devemos ser conhecidos pelos aspectos denominacionais ou religiosos. Essas são as nossas expressões humanas de fé. Mas a nossa expressão maior e espiritual de fé está no fato de que Jesus Cristo nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro em Cristo Jesus, e desta forma nós podemos ver em Cristo Jesus a materialização do amor, porque Deus é amor e se fez carne e habitou entre nós. Em Jesus Cristo nós temos o amor feito matéria, o amor que cuida, o amor que restaura, o amor que trata, o amor que observa, que está atento às suas necessidades, que está atento às suas limitações, que ensina, que exorta, que corrige, que encaminha, que conduz convenientemente para o melhor da vida que nós podemos ter aqui, que nos ampara, que nos socorre, que sabe cada detalhe, cada sentimento, sabe o que você está pensando, o que você está sentindo neste momento em que você ouve esta reflexão. Jesus Cristo não só apenas sabe o que você está pensando ou o que está sentindo, mas ele se importa com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, com os seus planos, com os seus projetos. Jesus Cristo se importa com você, porque ele é amor materializado em nós. Ele se fez carne, se entregou na cruz para que nós tivéssemos vida. E como diz a palavra de Deus, vida em abundância. Ele mesmo diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O texto de Filipenses, capítulo 2, com a expressão da nossa reflexão da Semana Santa, com o tema O Amor que Vive na Cruz. Jesus Cristo é o amor que se entregou na cruz por todos nós, no nosso lugar, porque era nós que deveríamos estar naquela cruz, ele tomou a cruz no nosso lugar. Isso não quer dizer que nós não tenhamos a nossa cruz para carregar. Jesus Cristo mesmo declarou que aquele que quiser segui-lo tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para poder fazê-lo. Aquele que quiser seguir a Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz para poder segui-lo. Jesus, ele fez na cruz aquilo que nós não poderíamos fazer, que é vencer a morte pela ausência do pecado. E também pela ausência do pecado, vencendo a morte pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, através da fé, nós, quando confessamos os nossos pecados diante da cruz, diante de Jesus, somos purificados, perdoados, limpos das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas culpas, dos nossos pecados. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando nós vemos o amor que vive na cruz, nós entendemos que somos perdoados, restaurados, regenerados para a vida eterna. Temos o perdão
através da confissão, do arrependimento e da conversão. A primeira carta do apóstolo João, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele nos perdoa e nos purifica através do seu sangue. Um sangue que purifica a nossa alma, a nossa vida, a nossa expressão do ser, que purifica a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Jesus Cristo nos purificou e continua nos purificando. Ele nos santificou e continua nos santificando. Continua nos ensinando, continua nos exortando. É o amor que vive nos céus, cuidando de nós. É o amor que vive em nós através do Espírito Santo. É o amor que se revela através de nós, pela palavra, pelo comportamento, pelo se doar ao próximo, assim como Ele mesmo fez por cada um de nós. O texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Observe que o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses e a todos nós nesse dia de hoje, ele começa falando no versículo 5: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como está os seus sentimentos? Como estão os seus sentimentos com relação ao amor de Cristo? Você tem buscado amar como Cristo? Você tem buscado compreender o amor de Cristo em você? Você tem buscado compreender este amor que é presente, que é vivo, que é eficaz, que transforma, que conduz para a vida eterna, que se entregou em sacrifício de cruz? Quando nós falamos a respeito da crucificação, nós temos uma ideia, muitas vezes até romantizada, do que foi esse sacrifício, mas foi algo terrível. Nós não temos parâmetros nos nossos dias, graças a Deus, do que seja uma crucificação, porque esse tipo de pena de morte não existe no mundo inteiro. Hoje ele não existe mais. A grande questão é quando nós olhamos para a cruz, quando nós vemos uma proximidade, uma similaridade, como o filme A Paixão de Cristo, feito pelo Mel Gibson. Quando nós observamos as cenas daquele filme, nós temos uma ideia do que foi naquele momento. Mas a grande questão é que a revelação do amor de Jesus Cristo naquele momento foi de uma intensidade, de uma grandeza, que nós temos muitas dificuldades de compreender. Essa grandeza do amor de Cristo naquele momento, que mesmo crucificado, mesmo derramando o seu sangue, mesmo se esvaziando para nos preencher do seu amor, mesmo assim, ele estava cuidando de nós naquele momento. Na cruz, olhando para todos, ele continua intercedendo por nós, ele continua orando por nós,
ele continua pedindo ao Pai Celestial: Pai, perdoa-os, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo olha para os seus agressores, para os seus torturadores como crianças. Quem não sabe o que faz é porque não tem maturidade, é porque é infantilizado demais. E Jesus Cristo olha e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso também nos mostra que nas nossas dificuldades e limitações, quando nós cometemos os nossos erros não intencionais, sem saber direito o que estamos fazendo, Jesus Cristo já pediu o nosso perdão. Você precisa do perdão de Cristo hoje? Você precisa sentir esse amor diferenciado de Jesus na sua vida hoje? Jesus Cristo, na sua essência de amor, na sua expressão de amor, ele está falando para você hoje: sinta-se perdoado, cuidado, amado. Permita que Jesus Cristo toque na sua mente, no seu coração, te purifique, te transforme, te guie, te fortaleça. Compreenda a essência do amor de Jesus Cristo na sua vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Esse sentimento de amor, esse sentimento de entrega, esse sentimento de que se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, ore por ele, perdoe. Olhe para ele como uma criança que não sabe o que faz. Aqui fala a respeito da pessoa de Jesus. Jesus sendo Deus, mas mesmo sendo Deus, para poder viver na figura humana e mostrar para todos nós como nós poderíamos e devemos viver, podemos e devemos viver cheios do Espírito Santo, ele se esvaziou de Deus. Ele se esvaziou de Deus para se fazer figura humana. E agora Jesus, humano, se preenche do Espírito Santo e se submete à sua própria autoridade pela palavra. Ele se torna obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz, que nos traz a salvação, o perdão dos pecados, e pela sua ressurreição, nós temos a garantia de vida eterna. Ele foi reconhecido em figura humana, e aqui entra o que eu falei para vocês. Deus é amor, Jesus Cristo é o Deus materializado, é o amor transformado em matéria, em que todos puderam ver, todos puderam abraçar. Jesus Cristo hoje continua na forma espiritual, habitando em nossos corações, em nossas mentes, e através de nós, ele continua sendo materializado na nossa voz, no nosso abraço, no nosso carinho, na nossa atenção, nos nossos cuidados com relação ao nosso semelhante, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele foi humilde no versículo 8, quando fala que ele se humilhou. Essa palavra humilhou é se tornar humilde. Ele se tornou humilde e obediente até a morte, morte de cruz. E aqui vem a recompensa. Qual a recompensa de se tornar humilde nas mãos de Deus? Você quer ser humilde nas mãos de Deus? Você quer ser obediente, seguir os mandamentos, seguir a palavra, seguir o amor de Deus, conhecer a essência do amor de Deus em você? Então, olha a recompensa disso. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Não existe ninguém acima de Jesus. Jesus é um nome que está acima de todo nome. Nós, em Jesus Cristo, teremos um bom nome. Teremos um nome honrado, reconhecido, um nome em que as pessoas respeitam pela nossa postura de vida, pela nossa expressão de fé,
pela nossa integridade, pelo nosso caráter e principalmente, acima de tudo, pelo amor que nós expressamos através da nossa fé. É isto que o texto está falando para nós. Deus o exaltou sobremaneira e Deus vai exaltar você também. Quando você viver o amor de Cristo, você será exaltado naturalmente. Não busque exaltação em si mesmo. Isso é consequência do amor que habita em você por Cristo Jesus. Pelo Espírito Santo que transforma, que regenera a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, os sentimentos, as nossas estruturas emocionais, psicológicas, somos restaurados pelo poder de Cristo Jesus. E desta maneira nós reconhecemos que Ele é o Senhor. É por isso que o texto diz que todo joelho se dobra diante de Jesus. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus Cristo é o amor que vive eternamente, para que você conheça o amor, para que você seja transformado pelo amor, para que você viva segundo o amor de Deus, que é Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em você. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te guiando e que você conheça mais e mais desse amor todos os dias, em nome de Jesus. Que você tenha paz, que você tenha alegria, que você tenha felicidade e que você tenha consciência que em Cristo Jesus, pelo amor que Ele apresentou na cruz, o amor que vive na cruz, que nos perdoa e nos regenera todos os dias. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo amor, como diz o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Te agradecemos pelo perdão dos pecados, pela restauração de nossa vida. Te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho Jesus na cruz. Te agradecemos porque desta maneira, pelo sangue de Jesus, nós somos purificados e temos os nossos pecados perdoados, mediante a confissão, o arrependimento e a conversão. Que o Senhor nos conceda da tua paz, que as nossas vidas estejam sempre em tuas mãos, que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo. E como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos de maneira muito especial sobre cada irmão, sobre cada irmã que está nos acompanhando neste momento, que ouviu essa palavra. Que o Senhor conceda do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.